Olá, eu me chamo Michael, sou estagiário do Programa de Neuroreabilitação e Lesão Medular. Sou supervisionado pelo professor Rodrigo e o tema do meu arco é a comparação do desequilíbrio muscular em atletas de halterofilismo paralímpico e usuários de cadeira de rodas. É uma continuação do meu arco anterior e com algumas mudanças. Decidimos não incluir o grupo controle, pois não havia sido finalizada a coleta dos dados desse grupo e não haveria a possibilidade de realizar uma análise comparativa entre os três grupos. Então, consideramos somente esses dois grupos de atletas de halterofilismo e usuários de cadeira de rodas, pois com eles seria possível realizar uma análise comparativa e apresentar um estudo mais completo. Bom, falando bem rapidinho do halterofilismo paralímpico, ele apresenta algumas diferenças em relação ao olímpico, pois considera somente o exercício de supino, e nele o atleta tem três tentativas para poder realizar o movimento, devendo seguir algumas regras, abaixar a barra até o peito, segurá-la imóvel e erguer estendendo completamente os braços e travando os cotovelos. Vence aquele atleta que conseguir erguer o maior peso. Entrando um pouco mais no conteúdo do estudo, um dos exemplos de desequilíbrio muscular refere-se à relação empurrar e puxar, onde empurrar remete ao movimento do supino e o puxar ao movimento da remada. A preponderância de movimentos de empurrar podem gerar desequilíbrio na força e predispor a articulação do ombro a lesões. Algumas questões que podem interferir nessa proporção de força podem ser as demandas específicas de alguns esportes, né? Diferentes estudos têm examinado a proporção de força de empurrar e puxar e avaliaram jogadores de rugby e adultos recreativamente ativos, buscando entender melhor essas proporções e se houve ou não desequilíbrio. Por exemplo, foram encontrados desequilíbrios musculares em atletas de halterofilismo, e aí a gente pode considerar a demanda específica do esporte, pois no halterofilismo se realiza um movimento forte no momento de empurrar. E aí também foram achados desequilíbrios musculares em atletas de fisiculturismo e em indivíduos que realizam um treino de força de forma não competitiva. Outra questão que pode interferir nessa proporção de força do empurrar e puxar é a utilização da cadeira de rodas. Uma vez que no momento da propulsão a gente realiza o movimento de empurrar. Esse movimento ele pode ocasionar um desequilíbrio. Uma outra forma de avaliar o desequilíbrio muscular é a partir da relação dominante e não dominante. Não há um consenso ainda na literatura se há ou não diferença, porém, sabe-se que em contextos esportivos pode ocasionar em lesões articulares. Um estudo avaliou atletas de beisebol e eles apresentaram uma maior potência na rotação interna do ombro de membro dominante, mas sem diferença em pressão manual e flexão de cotovelo em relação ao membro não dominante. Uma meta-análise também recente avaliou a simetria de membros superiores e demonstrou que o membro dominante ele é 11,6% mais forte que o membro não dominante, embora essa simetria varie entre articulações e movimentos. Bom, tendo em vista o que foi apresentado, será se há diferença de desequilíbrio muscular entre atletas de halterofilismo e usuários de cadeira de rodas? Ou seja, quando falamos de desequilíbrio muscular, tanto na relação empurrar e puxar quanto o lado dominante e não dominante, considerando as especificidades dos esportes e a utilização da cadeira de rodas, as quais podem ocasionar um desequilíbrio, será se há diferença entre esses grupos? Diante dessa pergunta, o objetivo primário desse estudo foi comparar o desequilíbrio muscular entre os atletas de halterofilismo paralímpico e usuários de cadeira de rodas, e os secundários foram comparar a proporção de força tanto de empurrar e puxar, quanto de membro dominante e não dominante em atletas de halterofilismo paralímpico e usuários de cadeira de rodas. Diante desses objetivos, a nossa hipótese é de que, na relação empurrar e puxar, os atletas de halterofilismo paralímpico apresentem essa relação maior quando comparada aos usuários de cadeira de rodas, por conta das demandas específicas do esporte e também pela utilização da cadeira de rodas. Já em relação ao lado dominante e não dominante, a nossa hipótese é de que ambos os grupos não apresentem diferença, pois não há um fator que diferencie eles. Diante disso, na metodologia do estudo, considerou como critério de inclusão para o grupo de halterofilismo paralímpico homens e mulheres que já tinham participado de pelo menos uma competição de halterofilismo e que fossem usuários de cadeira de rodas. Para o grupo de usuários de cadeira de rodas, foram considerados homens e mulheres que não fossem atletas de halterofilismo paralímpico e que, obviamente, utilizassem cadeira de rodas. Seguindo na nossa metodologia, nós utilizamos essa fórmula para calcular as relações. De empurrar e puxar, nós pegamos os valores de empurrar, subtraímos pelo de puxar e dividimos pelo de empurrar. Multiplicamos por 100 para achar a porcentagem. No lado dominante, não dominante, na relação lado dominante e não dominante, seguimos esse mesmo sentido. Para análise estatística,
Nós rodamos os dados no teste de normalidade de Shapiro-Wilk para identificar os dados paramétricos ou não paramétricos. Se fossem paramétricos, seriam apresentados em média e desvio padrão, e se fossem não paramétricos, seriam apresentados em mediana e percentis 25 e 75. Para a análise estatística intra e intergrupo, foi utilizado o teste Ullmann-Whitney. Iniciando a apresentação dos nossos resultados, aqui nós temos uma tabela descritiva da nossa amostra, onde foram 30 participantes no total, divididos igualmente no grupo de atletas de halterofilismo e usuários de cadeira de rodas. Quando consideramos a idade e o sexo dos participantes, não houve diferença significativa entre os grupos. Seguindo aqui a apresentação dos nossos resultados, nós temos essas duas tabelas com os dados relacionados nessa tabela número 2 ao pico de torque e os dados relacionados à potência. Bom, aqui nós temos os valores tanto do movimento de empurrar à direita e à esquerda, quanto de puxar, para ambos os grupos. Onde está identificado como lateralidade, se refere à relação lado dominante e não dominante. E como podemos observar em ambas as tabelas, demonstra que não houve diferença significativa nem intragrupo, nem intergrupos. Ou seja, confirma a nossa hipótese de que não haveria diferença na relação lado dominante e não dominante entre os dois grupos. Já na relação empurrar e puxar, quando observamos aqui, na tabela número 2, a relação empurrar e puxar à esquerda e a relação empurrar e puxar à direita e à esquerda na tabela número 3, ambas demonstraram um valor mais elevado para o grupo do halterofilismo. Ou seja, tem uma diferença significativa quando comparada ao grupo de usuários de cadeira de rodas. Porém, na relação empurrar, puxar à direita, na tabela número 2, não há diferença significativa entre os dois grupos. E dando início à nossa discussão, então, não houve diferença na relação lado dominante e não dominante, porque tanto no movimento do halterofilismo de empurrar, quanto na utilização da cadeira de rodas, para o grupo de usuários de cadeira de rodas, o movimento é realizado de forma bilateral. Então, não se espera que haja uma diferença significativa nessa relação lado dominante e não dominante. Então, era um resultado que, considerando essa bilateralidade do movimento em ambos os grupos, que não se esperava diferença. Já na relação empurrar e puxar, os achados do nosso estudo corroboram com Cutrufelo e colaboradores, que avaliaram atletas de halterofilismo paralímpico e encontraram essa relação de empurrar mais forte que a de puxar. E no nosso estudo, podemos observar na tabela anterior, que encontramos essa relação mais forte em atletas de halterofilismo, porém, no nosso estudo, a relação empurrar e puxar aqui à direita, considerando fosse aqui o pico de torque, não apresentou diferença entre os grupos. Por quê? Tentamos encontrar o outlier, nós tentamos encontrar para tentar explicar esse acontecimento, esse achado. Porém, não encontramos nenhum outlier, tentamos identificar alguma explicação e até o momento ainda não identificamos nada que possa explicar a relação empurrar e puxar do pico de torque à direita não ter apresentado essa diferença, uma vez que a esquerda apresentou. E é uma pergunta que vai continuar quebrando nossa cabeça. Bom, seguindo para as nossas considerações finais, então, concluímos aqui que houve diferença significativa na relação empurrar e puxar intragrupo e intergrupo, exceto na relação empurrar e puxar, considerando o pico de torque à direita. E não houve diferença significativa na lateralidade intra e intergrupo, ou seja, confirmamos, com essa exceção, as nossas hipóteses de que na relação empurrar e puxar haveria diferença entre os grupos, porém na relação lado dominante e não dominante não haveria. Bom, e com isso eu finalizo a minha apresentação. Esse é o meu último arco, então eu queria agradecer a todos os colegas e profissionais que estiveram junto comigo durante esse tempo, né? Todas as trocas de ideias foram importantes para o meu desenvolvimento, para a minha aquisição de conhecimento. Agradecer principalmente ao professor Rodrigo, que teve a paciência de me instruir não só em relação ao arco, mas todas as questões relacionadas ao programa de lesão medular, então, onde eu pude me apropriar do conhecimento de uma forma que considero muito boa. Então, fui muito bem instruído, numa área que eu não tinha nenhum domínio, não tinha nenhuma experiência, então, agradecer principalmente a ele por toda essa contribuição para mim como pessoa e como profissional.
Essas são as referências que utilizamos no trabalho. Obrigado.